Olá pessoal! Oi pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, e faz tempo que a gente não tem um vídeo de bate-papo, de atualização, de vocês saberem como anda a vida por aqui. Só trabalho, viagem, trabalho, viagem, trabalho, viagem. A gente nem vem bater um papo com vocês. Aproveitando o primeiro vídeo de 2025, feliz ano novo! Feliz ano novo pra vocês! Vamos dar uma volta aqui no parque. Enquanto isso, a gente vai conversando e contando para vocês como anda a vida por aqui. E já aproveita e deixa nos comentários para contar pra gente como anda a vida por aí. Tá tudo bem? Como é que vocês estão? Estão felizes? Estão malhando? Estão passeando? Planos? O que tá acontecendo por aí? Conta pra gente. E por que nós não tivemos vídeos de rotina contando como está a vida nesse ano? Por que, Sandra? Porque na verdade nós tivemos. O que nós fizemos basicamente em 2024 foi trabalhar nossos empregos regulares. Toda oportunidade que tínhamos, toda folga, trabalhávamos na construção da van e sempre que deu, fizemos uma viagem. Porque a gente não trabalha só, né? A gente gosta de viajar também. Então, vocês acompanharam a construção da van aqui esse ano e basicamente foi tudo o que a gente focou a nossa energia, foi nessa construção. Mas fizemos algumas coisas sim, temos coisas para comentar, temos pontos para avaliar, então fica com a gente aí. Como é que foi seu ano de 2024, meu amor? Foi muito bom, trabalhei bastante, como já comentei, trabalhei bastante na construção da van, não tanto quanto o Cláudio, mas trabalhei. Trabalhei muito no meu trabalho, foi um ano muito bacana na minha empresa, que foi um ano importante para mim profissionalmente, onde eu peguei bastante confiança, me desenvolvi bastante na minha profissão aqui no Canadá. E também trabalhei aqui nesse canal, editando vídeos, conseguindo parcerias, prospectando novas viagens, novas ideias para que a gente implemente aqui no futuro, então foi bem positivo. E como foi o seu ano de 2024? Foi desafiador. Então eu posso dizer que nem a Sandra falou, trabalhei pra caramba na minha profissão, continuo na mesma empresa, só que na construção da van eu aprendi coisa demais. Foram muitos desafios. Fiz coisas que eu nunca tinha feito na vida, refiz elas porque fiz errado, é parte do aprendizado, mas muito feliz porque eu cheguei no final do ano e a gente conseguiu ver o que a gente fez e tá dando muito orgulho, principalmente porque é algo que a gente não tem experiência nenhuma. Viajamos, feliz por ter viajado também, porque a gente adora conhecer um lugar diferente, andar numa rua diferente, num bairro diferente, num país diferente, coisa que a gente não conhece. E isso é muito gratificante, principalmente para mim. E acho que é isso. Lucas, como foi o seu ano de 2024? Lucas, como foi o seu ano de 2024? Foi ótimo. Muito bom. Muitas coisas aconteceram. Também grato pra tudo. Bom, como mãe eu vou falar mais detalhes de como foi a vida do nosso adolescente de 16 anos. Vocês acreditam? 16 anos, ele chegou aqui com 9, está com 16. Lucas em 2024 foi um ano que ele tipo deslanchou, né? Porque fez a prova de habilitação, que aqui no Canadá são 3 etapas, e a primeira é com 16 anos, onde você faz uma prova teórica, e ele passou nessa prova de primeira, e aí ele já pode dirigir. Esse ano ainda, durante um ano inteiro, ele tem que dirigir acompanhado com um adulto responsável que tem a carta GFUL, que é a carta completa. Então ele já está aprendendo a dirigir, inclusive eu acho que ele já nasceu sabendo dirigir, porque ele pegou o carro e já saiu andando, está dirigindo super bem. Lá para o mês de março, abril, ele já vai fazer a segunda etapa da carta de motorista e aí ele já vai poder dirigir sozinho. Ai meu Deus, não sei se estou preparada, mas esse foi o avanço do Lucas esse ano. E também na escola, ele está no high school, no grade 11, e desde o ano passado ele já está com aquela pressão de escolher a carreira dele para o futuro. E o que ele está querendo fazer nesse momento, até agora, é ser mecânico de automóveis. Ele está fissurado por automóveis, motores,
funcionamento do carro em geral. Ele até para ajudar os vizinhos que estão com o carro quebrado na frente de casa, porque ele está aprendendo na escola, ele já está fazendo um curso na escola que chama Co-op, que ele tem aulas numa oficina, que ele troca pneu, troca óleo e faz vários serviços assim. Trocou os pneus de inverno também pra gente, pro vizinho. Então ele tá super animado com isso. Agora em 2025 ele vai finalizar o Grade 11, vai começar o Grade 12, que é o último, e aí ele já vai ter experiência de trabalho em uma oficina de verdade. Metade do dia ele vai trabalhar na oficina e metade do dia ele vai pra escola, tipo o Senai, não é, Cláudio? Tipo o Senai. E aí ele já vai ter a experiência de trabalho para ver se é isso mesmo que ele quer fazer no college ou se ele vai mudar de ideia, mas a gente tá achando que pela empolgação dele é isso mesmo. E de resto, ele é um adolescente maravilhoso, tem aquele momento que a gente quer embrulhar ele num saco e devolver, mas não tem como, então a gente continua. Mas ele é um ótimo filho, um ótimo menino e a gente reclama sim, mas reclama de barriga cheia. Em 2024 viajamos. Viajamos muito, fizemos viagens incríveis e inesquecíveis. Estivemos em Cuba. Estivemos em Nova York. Estivemos em Los Angeles. E estivemos em Orlando também. Mais uma vez. Mais uma vez. Cuba foi uma viagem assim incrível, visitar uma nova realidade, uma realidade que a gente só lê em livro, mas nunca viu na vida real. E um lugar belíssimo, incrível, né? Então tem vídeo aqui no canal de todas essas viagens. A de Los Angeles ainda vem, porque ela foi agora no Natal. Então já fica o convite aqui para você se inscrever nesse canal e continuar acompanhando aí nossas atualizações de vida e viagens e tudo mais. Uma pausa para falar sobre o apoiador deste vídeo, a FitView. Tênis ergonômicos para quem tem necessidades especiais para os seus pés. Eu não sei vocês, mas meu pé é largo e cara, eu sofro com isso. Os tênis que eu gosto de usar sempre são mais estreitos e aí sempre me incomoda, machuca meu pé, machuca meu dedão. E essa bota caiu do céu pra mim porque ela é larga, não espreme meu pé, tem um amortecimento no calcanhar. Cara, eu tô adorando. E você andar com o seu pé apertado, além de prejudicar no momento, que você fica muito mais cansado, você vai ter problemas no futuro, como joanetes e outras coisas. Usando os sapatos que são adequados para o seu pé, faz toda a diferença. Nós temos dois modelos aqui. O do Cláudio é uma bota de neve, aguenta até menos 30 graus de temperatura, além de ser wide na parte dos dedos, então ela é mais larga, mais conforto para o seu pé e tem um excelente amortecimento. E o tênis da Sandra é um tênis de corrida, de caminhada, de fazer trilha, de ir pra academia. É um uso mais diversificado. E ela tá gostando bastante, não tá? Tá fazendo toda a diferença na vida, usar um tênis adequado para o tamanho do seu pé. A FitView tem vários tênis para várias situações. Tem tênis que são super fáceis de calçar, que é só com velcro para quem tem problemas de mobilidade, além de toda a parte ergonômica. Tem o link aqui na descrição com 10% de desconto para você conhecer essa marca e se beneficiar desses calçados, que vai ser uma virada de jogo na sua vida. Acredite na gente. Uma das coisas mais legais que aconteceram esse ano foi o que, Sandra? A visita da minha mãe e do meu irmão. Eles vieram pra cá, ficaram quase um mês com a gente. E esse mês a gente tirou pra ficar com eles, pra mostrar um pouco de Toronto, levamos eles pra acampar, pra fazer um pouco das coisas que a gente gosta de fazer por aqui. Foi um momento muito especial pra gente, foi muita ansiedade, desde o dia que eles compraram a passagem até chegar o dia. Parece que passaram anos e não chegava o dia da viagem, e aí a viagem chegou e passou tão rápido, mas foram momentos tão bons, assim, foi inesquecível para todo mundo, eu tenho certeza. Foi mesmo, adoramos receber eles aqui, adoramos passear com eles aqui, mostrar um pouco da nossa vida aqui, né, porque ver no vídeo é uma coisa, a gente contar é outra, mas viver aqui, ver como é que é o nosso dia a dia, é muito legal a gente mostrar e apresentar para as pessoas que gostam da gente, que a gente gosta. E fora eles, a gente só recebeu mais um casal de amigos aqui, o Thiago e a Fabi, lá em 2018, faz bastante tempo. É bem difícil a gente receber familiares e amigos aqui. E é triste porque quando a gente deixa o país que a gente mora, né, a gente deixa aquele lugar onde estão todos os nossos amigos, todos os nossos familiares, a gente vem para um lugar onde a gente está sozinho.
A gente fez amizade aqui, várias amizades Muito preciosas. boas, São nossa família aqui, mas aquelas pessoas que a gente teve o convívio durante a vida inteira, a gente não tem mais. E essas pessoas continuam tendo o convívio uma com a outra, né? E a gente não, a gente fica longe. E a gente fica triste porque fazem 8 anos que a gente está aqui e recebemos 2 visitas de amigos e familiares. E quando a gente vai para o Brasil, a gente tem que ver um monte de gente, porque as pessoas que a gente gosta faz falta pra gente. Só que aí fica tão estressante. Esse ano a gente iria para o Brasil, iria visitar o Brasil. Não fomos porque passagens aéreas estavam muito caras. Para ficar poucos dias, que seria agora a semana do Natal, a gente achou que não valia a pena, justamente porque são tantas pessoas que a gente quer ver, tantos lugares que a gente quer visitar, que não dá para ser poucos dias. E aí a gente vai para o Brasil, fica 3 horas, um almoço, uma tarde com as pessoas, não é o suficiente, sabe? Não. Então eu acho que quando você tem algum parente morando longe, uma pessoa morando no exterior, você acha que ela tá bem, que tá tudo certo com ela, mas ela sente a sua falta muito mais do que você sente dela. Acredita na gente. E quem tá morando no exterior não tem ninguém para visitar. A visita é longe e quem tá morando no exterior muitas vezes está sozinho lá. Então, às vezes parece que é um glamour morar fora do Brasil, né? Chique pra caramba, mas a gente tá perdendo muita coisa. A gente perde tá perdendo muita coisa. Sobrinhos crescendo, pessoas com relacionamentos acontecendo, e pais e tios envelhecendo, e a gente tá aqui. A gente tá vivendo nosso sonho? Sim. Estamos arrependidos? Não. Não. Só que cada escolha é uma renúncia, não é assim que fala? E é justamente isso. A gente escolheu vir aqui, vivemos a nossa vida aqui, somos muito felizes aqui, mas também seria muito bom se o Brasil fosse aqui 2 horas de carro pra gente poder ir lá, tipo, cada 2, 3 meses. Mas não é. Então, muito obrigado, mãe e Má, que vieram nos visitar. Vocês fizeram o nosso ano muito mais feliz. De verdade. E em 2024 tivemos uma baixa na nossa família. Teve uma despedida, mas também teve uma nova aquisição. O nosso floquinho de neve, o nosso Fiestinha que estava com a gente desde 2017, foi embora em 2024. 7 anos com a gente, levou a gente para tanto lugar, a gente foi tão feliz com ele, fizemos tanta mudança com ele, colocamos tanta coisa dentro dele, que a gente só tem gratidão por ele. Mas chegou a hora dele ir. E aí o floquinho de neve foi embora e chegou o Venâncio. O Venâncio é lindinho também, a gente gosta bastante dele e estamos muito felizes com ele também. Não faz mudanças como o floquinho fazia, que agora quem faz mudança é o Dija, por enquanto, porque já não está cabendo mais muita coisa lá dentro dele. Assim, só para contextualizar, o Venâncio é um Hyundai Venue, tá? Que a gente trocou no lugar do Ford Fiesta. Na verdade, o Ford Fiesta, ele foi até abrir o bico, porque era a nossa intenção. Ele foi um carro que a gente comprou usado, mas semi-novo, assim, tava muito bom. Só que com o tempo aqui, ele começou a enferrujar, por causa do sal e tudo mais. E aí, ele começou a dar alguns problemas. E cada probleminha que ele dava, você ia no mecânico, era tipo $800, $900, tipo, não tava dando mais pra conviver com isso. E aí começou também uns gênios da lâmpada aparecer lá no painel, umas luzinhas que a gente não quis nem olhar no manual o que era. A gente achou por bem que era hora de trocar e trocamos de carro em 2024. Ficamos felizes, mas esse tipo de troca não é uma coisa que a gente busca, sabe? É porque realmente precisou, mas é lógico, a gente fica feliz com cada conquista que a gente tem. E saudade do floquinho. Saudades. Nem tudo que acontece na nossa vida, ou na vida das pessoas que divulgam, você vê na rede social. Fora dos stories, a história é outra, não é mesmo? A história é outra. Então, em 2024, a gente foi muito feliz, teve muitas conquistas, mas também fomos tristes, frustrados, passamos por situações difíceis, tivemos situações muito delicadas que vimos
convivemos de perto. Tivemos despedidas. É parte da vida, infelizmente, e a gente tem que saber lidar com isso, mas o que a gente tenta tirar da vida é a parte boa, né? Sempre vai ter coisa ruim, sempre vai ter coisa que a gente não controla, sempre vai ter injustiça, sempre vai ter coisas que nos desagradam, mas a gente sempre foca na parte boa da vida, nas pessoas boas, no que nos faz bem, o que nos faz sorrir, o que dá motivação para levantar de manhã e continuar trabalhando, lutando pelos nossos sonhos. Em tudo o que a gente pode fazer, porque a maioria das coisas que acontecem ao nosso redor é a gente que faz. Acontece muita coisa sem o nosso controle, mas aquela parte onde a gente controla, a gente gosta de fazer o máximo que a gente puder daquilo que deixa a gente feliz. E também cuidar da gente mesmo, né? Porque saúde é o nosso único bem precioso. Porque a partir do momento que você está saudável, você trabalha, você conquista o que você quiser. É aquela frase: quando você tem um monte de problemas, mas aí você descobre que você está doente, aí você passa a ter um problema só. Então a gente focou muito esse ano, já tem focado aí nos últimos anos, em cuidar da nossa saúde, fazer exercício físico, da nossa alimentação, nossa saúde mental, se afastar do que não faz bem, até mesmo na televisão, nas redes sociais, notícias e tudo mais. Proteger a nossa saúde de todas as formas para que a gente continue no ano de 2025, 2026, 2056... vivendo tudo que a gente tem vontade de viver. Beba água. Planos para 2025? Temos muitos. Sempre temos muitos planos. A nossa vida não tem um momento que não tem um projeto, um planejamento. A gente não fica sentado no sofá. Não fazemos isso, não gostamos disso. Gostamos de atividades, sempre. Bom, prioridade número 1 é continuar cuidando da nossa saúde, da nossa alimentação, como já falamos. Mas temos outras coisas aí encaminhadas. Temos algumas viagens já pensadas que a gente quer muito fazer, já estamos trabalhando nisso. Tem a construção da van. A construção da van tem que acabar em 2025. A ideia é acabar até o verão. Mas se não der... a gente quer deixá-la funcional, com tudo funcionando, chuveiro, gás, tudo, água, para que a gente possa fazer viagens mais longas esse ano. Não só de fim de semana, uma viagem mais longa mesmo, que vai ser a viagem inaugural. Se não der, a gente vai, viaja, na volta a gente termina, mas esse ano acaba a van. Esse é o plano. E continuar morando aqui no Canadá, continuar trabalhando, pensando também na nossa aposentadoria, né? Também estamos nessa fase aí de pensar em guardar dinheiro para um futuro, bem mais no futuro. E é igual vocês aí, né? Pensando em visitar a família, pensando em melhorar alguma habilidade que a gente tenha, assim como vocês, nós também aqui estamos cheios de planos e cheios de esperanças para 2025. E animados. Então nós desejamos para vocês um feliz ano novo. Agradecemos demais vocês estarem por aqui com a gente. E em 2025 esse canal vai fazer 10 anos. Você acredita nisso? 10 anos, hein? 10 anos que estamos por aqui, postando vídeos, tentando falar um pouco da nossa vida, dar dicas, deixar um pouco das nossas experiências. Nós não esperamos ter 1 milhão de inscritos. A gente está muito feliz com essa comunidade que a gente tem, que é uma comunidade excelente e tem nos trazido muito benefícios através desses anos. Muito mesmo. A gente é muito grato por cada mensagem, cada like. Cada vez que a gente está andando na rua e alguém encontra com a gente, é uma satisfação muito grande encontrar com pessoas que acompanham o que a gente tem feito aqui, né? Porque nós somos celebridades da Globo. E é muito gratificante quando alguém fala: ah, eu acompanho vocês, vocês deram aquela dica lá de viagem, ou vocês fizeram isso, fizeram aquilo, eu adorei, me ajudou demais, me inspirou. Isso é muito legal, cara. Inclusive, quando vocês me veem dormindo no metrô, por favor, não me julguem, hein? Eu acordo cedo para trabalhar. Vai lá, chacoalha ela, fala: ô Sandra, acorda aí que você vai perder a estação para descer. Feliz 2025, muita saúde, muita paz, muitas conquistas para vocês e a gente se vê na semana que vem. Valeu, tchau.